Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Nosso desejo é anunciar a Cristo, a maior bênção que alguém pode ter nessa vida e em tempos difíceis como os atuais. Quem disse que para ter comunhão é preciso estar perto? Podemos ser instrumentos de Deus de união e esperança onde quer que estejamos. Basta ouvir a voz de Deus. Está disposto a ser seus pés e mãos neste mundo. Por isso, não hesite em nos procurar para uma oração, suporte ou palavra de conforto. As portas podem estar fechadas, mas nós não. As portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. 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 Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Lembrem-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Um bom culto e que Deus abençoe a sua família. Lembre-se, as portas podem estar fechadas, mas nós não. Bom culto. Que Deus abençoe sua família. Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí sobre a sua vida. Que bom, mais um domingo estamos aqui juntos para celebrarmos, para louvarmos, para adorarmos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz que você se conectou aqui com a gente para mais um culto online, hoje, domingo, dia 16 de agosto de 2020. E a nossa expectativa, a nossa certeza é que Deus fale ao seu coração, é que você tenha um tempo de adoração verdadeiro e que a sua casa seja visitada pela presença de Deus, que o Senhor mantenha-se aí firme junto ao seu coração e que juntos como família, como igreja verdadeira, possamos adorar aquele que está vivo, ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo. Então, um bom dia para você que nos assiste aqui. E se você está online agora, ao vivo, conecte-se e converse no nosso bate-papo, no nosso chat ao vivo. Diga bom dia aos irmãos que estão aí conectados, né? Bom dia, que Deus fale ao seu coração, né? Já estive agora há pouco com os meus alunos na Escola Bíblica Discipuladora, foi realmente um tempo muito especial, né? Estamos aprendendo muitas coisas sobre a interpretação das parábolas. E se você chegou agora, escreva aí bom dia para os irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Né? Uma alegria nós nos reunimos para mais um tempo de adoração. Se você nos visita, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Igreja Batista Paulistana e a mais um culto online. Lembrando que as portas podem estar fechadas, mas nós não. Se você precisa de um motivo de oração, escreva para nós, entre em nosso site ibpaulistana.com.br ou escreva aí no nosso chat ao vivo, no bate-papo do YouTube, né? Gostaria de oração dos irmãos. Se você é nosso visitante, ouça essa mensagem até o final e saiba como se envolver ainda mais no reino de Deus e na obra de Deus. Eu quero te convidar a orarmos juntos nesta manhã, neste dia, independente do horário que você está assistindo esta mensagem, a este culto, e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Vamos orar. Paizinho, obrigado por este momento, obrigado pelo dia que o Senhor nos fez, obrigado pelo privilégio de adorarmos ao Senhor. Eu te suplico para que o Senhor conduza cada vida, cada coração, para mais perto de Ti e para um momento de concentração na Tua palavra, nos louvores, nos hinos, no momento de oração, que Teu Espírito Santo conduza cada vida à Tua presença e que assim o Teu nome seja honrado e seja glorificado nesta hora. Obrigado por este privilégio que temos de adorar a Ti nesse momento. Esteja conosco e livra-nos de todo mal. Oramos, ó Pai, para que a Tua palavra fale a cada coração. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Diga aí, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero te convidar a louvar ao Senhor com cânticos e
com hinos espirituais. Vamos adorar a Jesus Cristo juntos. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela
casa. Você está vendo agora, você está tendo a oportunidade de dizer: Senhor Jesus Cristo, a minha casa é a sua casa, porque hoje não importa qual seja a situação, não importa o que você está passando, se tiver dois ou mais na sua casa, ali se para a igreja, aí na sua casa se para a igreja. Então grite, cante bem alto com todo o seu coração: essa é a sua casa, a casa de Jesus Cristo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Glória a Deus por esse tempo de louvor, de adoração. É muito importante que você não despreze esse tempo de cânticos, de hinos espirituais, porque certamente é uma das oportunidades que nós temos para nos achegarmos ao Senhor Jesus, para sermos plenos da presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que esta é uma oportunidade para que você ouça a voz de Deus, eleve o seu coração ao Pai e também para que você declare a Ele quem Ele realmente é na sua vida. E neste domingo iniciaremos uma série de mensagens baseadas na parábola dos dois filhos perdidos, também conhecida como parábola do filho pródigo, que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E eu vou ler brevemente essa parábola amplamente conhecida, e a partir da leitura bíblica desse trecho, nós então refletiremos juntos sobre as preciosas lições dessa parábola. E é uma mensagem que eu creio ser muito importante e completamente contextualizada e contemporânea. Aliás, o título dessa mensagem é o seguinte: pecadores ou religiosos? De que lado Jesus está? Vamos então à leitura bíblica, Lucas capítulo 15, verso 1 a 3, e depois nós leremos a partir do verso 11 em diante. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, e eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte na herança. E assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Foi uma grande festa, uma grande alegria, o retorno daquele filho que tinha se perdido. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: o seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando eu volto para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Aleluia! Que epopeia linda, que texto maravilhoso, que parábola fantástica, impressionante, inspiradora. E dentro dessa série de mensagens eu tenho certeza que Deus falará muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Inicio desenvolvendo a ideia do adjetivo pródigo. Essa parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. É interessante que a palavra pródigo tem dois significados em português. Ela significa aquele que é perdulário, que gasta muito, mas também significa aquele que é generoso. Pródigo pode significar tanto o gastão, como aquele que é liberal em entregar tudo. É pródigo porque o filho gasta tudo, mas é pródigo porque o pai que recebe é generoso em acolher aquele filho. Certamente o nome filho pródigo não é o mais adequado para essa parábola, porque Jesus não fala apenas de um filho, ele fala de 2 filhos. E os 2 filhos estavam perdidos. Não só o filho mais novo, mas também o filho mais velho estava perdido. Estava dentro da casa do pai, mas ainda assim estava perdido. Por isso talvez o melhor nome para essa parábola pudesse ser a parábola dos 2 filhos perdidos, e não a parábola do filho pródigo. Jesus começa a sua história, a sua parábola, dizendo: um homem tinha 2 filhos. E certamente o alvo, a ênfase, o enfoque de Jesus não está no filho que se perde, mas está na reação do filho mais velho que fica. E o que Jesus diz acerca desse filho mais velho traz uma mensagem importantíssima, impactante, e que não pode ser negligenciado pela igreja nos dias atuais e ao longo da sua história. Diz o texto bíblico, nos primeiros versículos, Lucas capítulo 15, verso 1 a 3, que quando Jesus contou esta parábola, tinham 2 públicos ao redor dele. Tinha lá os pecadores e publicanos, considerados o pior tipo de pessoa daquele contexto, daquela sociedade. Cobradores de impostos, pessoas que eram os traidores, que eram mal vistos pelos outros. Diz o texto bíblico, e traz essa ênfase na voz do grego, que esses pecadores e publicanos se reuniam com Jesus, e não apenas estavam reunidos naquela ocasião, mas no grego bíblico dá a entender que eles estavam sempre se reunindo ao redor de Jesus, que era algo comum. Jesus estava sempre cercado daqueles tidos como os pecadores e publicanos da sua época. Mas também tinha um outro público que estava ouvindo Jesus naquela ocasião, que eram os mestres da lei, os fariseus, os religiosos da época, os cumpridores da lei, aqueles que eram moralmente perfeitos, ou se julgavam perfeitos moralmente. Então Jesus tem esses 2 públicos originais ao contar esta parábola, e certamente o público-alvo de Jesus, aqueles a quem Jesus queria acertar com esta parábola, eram os fariseus e os mestres da lei, eram os religiosos, eram aqueles que se julgavam superiores por uma ideia de moralidade que estava acima dos outros, se consideravam especiais, mais importantes do que os tidos pecadores. Foi então nesse momento que Jesus conta essa parábola e traz uma lição que não pode ser negligenciada para os nossos corações e para as nossas vidas hoje. Escreve Tim Keller que os alvos dessa parábola não são os pecadores renitentes, mas as pessoas religiosas que fazem de tudo para obedecer à Bíblia. E agora, qual foi a reação daqueles ouvintes originais? Quando Jesus conta essa parábola, a reação daqueles ouvintes não foi de comoção, de contrição, de arrependimento, não. Quando eles ouviram aquela parábola, eles ficaram com raiva.
Eles ficaram enfurecidos. Quando nós ouvimos e quando eu escuto essa própria parábola, eu fico comovido, eu fico tocado, eu fico inspirado, porque eu vejo um poema de amor. Eu vejo algo lindíssimo, eu vejo a atitude de Deus profunda. Mas quando Jesus contou pela primeira vez, as pessoas sentiram raiva, porque elas sabiam que Jesus estava se referindo acerca deles. Tanto o religioso, meus irmãos, quanto o descrente, o irreligioso, o avesso à religião, ambos estão perdidos espiritualmente. Ambos são incapazes de se reconciliarem com Deus pelos próprios meios, pelos próprios méritos, pelos próprios esforços. Mas se eu te perguntasse o seguinte: de que lado você acha que Jesus estava naquela ocasião? O que você responderia? De que lado será que Jesus está? Dos pecadores, dos irreligiosos, dos avessos à religião, ou dos religiosos, dos moralistas, ou daqueles que praticam algum tipo de religião mais fervorosa? De que lado Jesus estava naquela ocasião? E antes que você responda aí, eu já adianto que Jesus não estava de lado nenhum. Jesus demonstra que a vida de pecado traz consequências e a vida da religiosidade também traz consequências, e ambos estão errados, porque nenhum dos dois está perto de Deus. Mas Jesus se posiciona contra uma postura em especial, que é a postura da arrogância religiosa, a postura da autossuficiência, a postura do orgulho, a postura do moralismo religioso. Jesus não se coloca ao lado de um ou de outro, mas se coloca contra uma postura, a postura do orgulho, a postura da arrogância, a postura do moralismo. É possível, meus irmãos, é possível não se comprometer com um lado, mas se posicionar contra uma postura, contra uma atitude. Hoje, em épocas em que pessoas que não escolhem um lado são tidas como covardes ou omissas, há outras pessoas que se comprometem demais com um dos lados, inclusive com os próprios erros deste lado. Jesus não se comprometia, mas ele estava convicto de coisas pelo qual ele sabia que Deus jamais aprovaria. Jesus estava convicto acerca das coisas que Deus desaprovava. E estas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Ao contar essa parábola, Jesus demonstra que não está do lado do religioso e nem do lado do irreligioso, mas enfaticamente ele está contra o moralismo orgulhoso. Considerando a importância dessa parábola e a verdade dessa parábola para os nossos dias, é imprescindível identificarmos nos tempos atuais quem são cada uma dessas personagens, quem são os filhos mais velhos de hoje, quem são os filhos mais novos dos nossos dias. Eu quero começar pelos filhos mais velhos. Em primeiro lugar, quem são os filhos mais velhos dos dias atuais? Afirmei que essa parábola seria melhor conhecida como a parábola dos dois filhos perdidos. Sabe por quê? Porque não é só o filho mais novo que se perde. Na realidade, há muitos cristãos dentro das igrejas, tal qual era o filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, mas que ainda assim estão perdidos. Estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Essa parábola se relaciona com outras parábolas que Jesus tinha contado na mesma ocasião, a parábola das 100 ovelhas e uma se perde, a parábola das 10 moedas e uma se perde, e a parábola dos 2 filhos e um se perde. E o conteúdo, o ensino é praticamente o mesmo. A parábola dos 2 filhos tem mais detalhes, mas nós temos uma grande diferença na proporção. 100 ovelhas, uma se perde 1%, 10 moedas, uma se perde 10%, 2 filhos, um se perde 50%, vai aumentando, mas o amor, seja por 1, seja por 10, seja por 50%, é o mesmo do Pai, do Filho Jesus Cristo, que vai em direção àquele que está perdido. Agora, a grande diferença não é quantos estão perdidos, mas é quantos se reconhecem perdidos, porque o fato é que diante de Deus, todos nós estamos perdidos, mas nem todos reconhecem que estão nessa situação.
A diferença principal entre aqueles que são encontrados e aqueles que não são, não é que eles estão perdidos ou não, mas é que alguns conseguem a consciência da sua perdição, enquanto outros estão perdidos achando que estão salvos. Um dos sinais que evidenciam a falta da compreensão da natureza única e radical do Evangelho é o sentimento de que já o conhecemos plenamente. Quando temos aquela ideia de que eu já domino as nuances, as verdades e a profundidade do Evangelho, esse é um sinal de que você não o conhece de verdade. Os filhos mais velhos representam os religiosos. Naquela época de Jesus eram os conhecedores da Torá, da lei de Deus, do Talmud, dos comentários rabínicos. Eles conheciam a doutrina, eles conheciam os profetas, eles sabiam as profecias messiânicas. E eles se viam como pessoas muito diferentes dos outros pecadores. Os filhos mais velhos dos nossos dias atuais não são muito diferentes daqueles filhos mais velhos do primeiro século, quando Jesus conta esta parábola. Quem são os filhos mais velhos de hoje? São aqueles que estão dentro das nossas igrejas, conhecem a sã doutrina, cantam os hinos, até dizem que amam os hinos, decoram versículos, foram batizados, mas ainda estão perdidos, porque nunca se encontraram com este poder transformador do Evangelho. O filho mais velho, contemporâneo dos nossos dias atuais, é aquele que até se julga consciente pelas Escrituras de que ele está perdido. Ele conhece Romanos 3:23, ele conhece Romanos 6:23, ele sabe que o pecado tem como salário a morte, ele sabe que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas ainda que ele tenha consciência cognitivamente disso, ele não está apegado a essa verdade, porque se ele estivesse apegado a esta verdade, ele clamaria a Deus por perdão, suplicaria por misericórdia continuamente, todos os dias. Ele olharia para dentro de si e falaria: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia da minha vida, porque ele teria uma nítida consciência da sua terrível pecaminosidade. Os filhos mais velhos dos dias atuais são aqueles que não têm fome e sede por justiça, porque eles se consideram saciados, porque eles acham que estão bem alimentados, porque eles acham que está tudo bem com eles. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é importante considerarmos aqui, meus irmãos, que ter fome não é o bastante. Eu preciso ter a consciência de que eu estou morrendo de inanição. Eu preciso ter a consciência de que, se não for a graça de Deus, não tem como eu viver. Um detalhe sobre essa parábola é que quando o filho pródigo teve fome, ele queria alimentar-se com as bolotas jogadas aos porcos, mas quando ele estava morrendo de inanição, é quando ele voltou para o seu pai. Já parou para pensar? Enquanto ele não estava morrendo, ele não voltou. Ele precisou comer a ração de porco, porque ele ainda não tinha se humilhado, ele ainda era orgulhoso naquele momento. Ele falou assim: eu não vou voltar para a casa do meu pai, prefiro comer o que os porcos comem. Mas foi quando ele percebeu que aquilo não o alimentaria, que aquilo não era suficiente, é então que ele volta. Mas ele volta humilhado, ele volta quebrantado, ele volta arrependido, ele volta reconhecendo. Diz Lloyd Jones: ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, morrendo de inanição, sentir que a vida se esvai, perceber a minha urgente necessidade de ajuda. Tem gente que sabe, teoricamente, que está em pecado, mas não está consciente do real perigo. Então, imagina que o prédio está pegando fogo, está em chamas. Aí o bombeiro chega, coloca a escada na janela do prédio, e as pessoas começam a descer pelas aquelas escadas. Mas tem algumas pessoas que não perceberam o perigo. Eles veem o bombeiro, eles veem a escada, mas como eles não perceberam que o perigo está próximo, eles se recusam a descer, porque eles acham que é só um teste de incêndio. Eles falam assim: não, é só uma tentativa, é só mais uma simulação. Enquanto está pegando fogo, o prédio vai cair.
E ele está achando que aquilo não é tão perigoso assim. Tem muita gente assim dentro das igrejas, tem muita gente assim no nosso mundo atual. Tem muita gente que sabe a realidade do fogo, sabe a realidade do perigo, mas não se desespera para se salvar. Ele não vai correr para ser resgatado. Assim acontece com corações que não foram quebrantados pelo Espírito Santo e não foram regenerados por Deus. São corações que julgam saber o perigo do fogo, mas não estão convencidos de que estão realmente em perigo. A pior de todas as misérias não é ser miserável. Ser miserável é uma condição da humanidade. A pior de todas as misérias é não saber que é miserável. É ser miserável e achar que está tudo bem. Mas quando eu me torno consciente de que eu sou completamente dependente, aí é a salvação. Aleluia. Agora, quem são os filhos mais novos dos dias atuais? Os filhos mais novos, eu diria que são aqueles que nos nossos dias pós-modernos são os considerados sem religião. Sabe, pessoas que são muito avançadas, pessoas que são muito inteligentes, elas se consideram muito inteligentes, elas falam assim: eu não preciso de uma religião, religião é coisa de homens, a Bíblia é coisa de homens. Ou talvez são os cristãos desigrejados. Sabe quem são os crentes sem igreja? Evangélicos sem igreja. São pessoas que conhecem a palavra, conhecem a doutrina, mas falam assim: igreja é tudo coisa de homem, não preciso participar dessas coisas porque Deus não precisa, Deus não me pede isso. E ele é muito inteligente para participar de uma comunidade de fé. Eu acho que esses são os filhos pródigos do nosso dia. São pessoas que, diferente dos moralistas, eles estão no outro lado. Eles são irreligiosos, eles são antinomistas, eles negam a existência de uma lei. Então você tem de um lado os filhos mais velhos, religiosos, apegados à religião, mas sem consciência do próprio estado real, e filhos mais novos que desprezam qualquer ideia de religião, porque acham que Deus é muito maior do que isso se eles creem em Deus, ou desconsideram a existência de Deus. Na verdade, esses irreligiosos dos nossos dias atuais, tantas outras nomenclaturas que podemos dar a eles, são a principal fonte de uma onda fundamentalista, de uma nova onda de imposição religiosa que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo inteiro. E às vezes esse fundamentalismo, essa imposição, ela é muito prejudicial, porque ela torna exagerado esse tipo de postura que pode soar como arrogância ou orgulho e definitivamente nos afasta de Deus. O que poucas pessoas percebem é que, enquanto os irreligiosos de hoje são avessos a qualquer ideia de igreja ou de religião, quando Jesus começou a pregar no primeiro século, ele era visto como alguém anti-religião. Porque como que eram as religiões estabelecidas na época? Elas tinham sempre um templo, um sacerdócio e liturgias bem definidas, sacrifícios. E quando Jesus começa a pregar, ele institui uma nova espiritualidade, onde ele se faz o templo, ele é o sacrifício perfeito e ele é o sumo sacerdote. Jesus começa a desenvolver um processo antirreligioso diante daquela ortodoxia judaica da época que existia, ao ponto de os romanos começarem a olhar para os cristãos como ateus ou alguma ideia de ateísmo, porque eles não tinham as suas divindades claras e montadas e estabelecidas. O cristianismo real, quando ele começou, era justamente uma proposta contrária às imposições religiosas da época, mas hoje se inverteu e o cristianismo contemporâneo, o cristianismo dos nossos dias, se tornou uma forma nova de imposição religiosa, ao invés de ser um movimento libertador. Cristo implementa algo inédito, que não era a religião, e muito menos a negação de Deus, era uma terceira via, era um caminho alternativo libertador. Por isso que eu afirmo que Jesus não era a favor dos pecadores, no sentido de que os pecadores seriam salvos por causa dos seus pecados, e muito menos era a favor dos moralistas religiosos, mas Jesus era enfaticamente contra o orgulho espiritual. Jesus era enfaticamente contra a autossuficiência, a tentativa de dominar a Deus pelas próprias ações.
Em outras ocasiões nos evangelhos, como em Lucas capítulo 7, João capítulo 4, Lucas 19, quando Jesus se encontra com pessoas consideradas marginalizadas, avessas, e naquele mesmo ambiente existem pessoas religiosas, a reação é sempre a mesma. A mulher rejeitada por pecados sexuais, lá em Lucas 7, ela se sente acolhida e esperançosa, enquanto os fariseus e religiosos se sentem odiosos, ficam com raiva. A mulher samaritana rejeitada por questões étnicas, em João capítulo 4, se sente acolhida e esperançosa, enquanto os demais ficam chocados com a atitude de Jesus. Zaqueu, o maioral dos publicanos, lá em Lucas 19, é acolhido, é esperançoso, é transformado, enquanto os outros ficam raivosos, porque o Evangelho de Jesus parece-me que sempre causa a mesma reação: inspiração e transformação naqueles que se reconhecem pecadores, e raiva nos moralistas, raiva naqueles que se consideram superiores, raiva naqueles que se consideram certinhos e perfeitos diante da sua própria religião, que nem de longe é próxima ao verdadeiro Evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Como afirmou Jesus lá em Mateus capítulo 21, verso 31, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. E aquilo gerou uma raiva tremenda, e pode ser que esteja gerando algum sentimento estranho aí no seu coração. Como assim? As prostitutas e os pecadores estão entrando no reino antes de mim, que nasci na igreja? Como assim? Jesus não é a favor do pecado, mas ele é contra o orgulho, contra o moralismo, contra a imposição. Agora, se a pregação das nossas igrejas tradicionais, evangélicas, não está causando a mesma reação que Jesus causava na sua época, provavelmente é porque não estamos pregando o mesmo evangelho que ele. Se hoje as nossas igrejas não causam a mesma reação, é porque o conteúdo está sendo pregado de forma diferente. Eu me faço um exercício constante, sobretudo quando eu converso com aqueles que são considerados condenados pela igreja evangélica atual. E eu me faço o seguinte exercício: se Jesus estivesse hoje vivendo em nossos dias na terra fisicamente, onde ele estaria? Aonde ele estaria desenvolvendo o seu ministério? Onde será que ele pregaria todos os dias? Ou semanalmente? Será que Jesus seria algum tipo de pastor de uma mega igreja? Será que Jesus seria algum tipo de apóstolo fundador de alguma organização religiosa? Onde será que Jesus estaria? Eu não acredito que Jesus se negaria a pregar para os ricos. Eu não acredito que Jesus se negaria a pregar para os políticos e para os poderosos. Eu tenho certeza que não. Mas ao mesmo tempo, eu duvido muito que Jesus estaria pregando sempre para as mesmas pessoas de coração duro e não quebrantado, que queriam apenas manter o status quo da sua própria religião. Eu tenho certeza que Jesus pregaria para todos, mas em alguns ele geraria revolta, em outros geraria esperança. E a mesma verdade acontece hoje. A mesma pregação do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo hoje gera revolta em alguns, mas talvez gere esperança e inspiração em outros. Se as nossas igrejas não causam apelo inspirador naqueles que seriam os irmãos mais novos da nossa sociedade atual, é provavelmente porque as nossas igrejas estão mais cheias de irmãos mais velhos do que gostaríamos. E agora eu faço a seguinte pergunta para você. Na parábola dos 2 filhos perdidos, de que lado você está? Ou com qual lado você se identifica? Aliás, na parábola dos filhos perdidos, de que lado Jesus esteve? Olha, uma coisa é certa: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Reafirmo que a pior de todas as misérias não é ser miserável, é não saber que é miserável.
Por isso eu quero concluir com 2 perguntas e 2 verdades. Primeiro, Jesus tem uma mensagem específica aos filhos mais velhos, aos conhecedores da doutrina, aos moralmente corretos, aos conhecedores das Escrituras, aos frequentadores de igrejas. E a mensagem de Jesus a eles é: qualquer tipo de sentimento de superioridade, de autossuficiência, é rejeitado por Deus. Mas Jesus também tem uma mensagem inspiradora àqueles que poderiam se identificar com os filhos mais novos dos nossos dias atuais, que é a seguinte: existe esperança, existe acolhimento, existe aceitação, desde que haja transformação. A esperança, o acolhimento, conduz ao arrependimento, a transformação, a mudança pelo verdadeiro Evangelho. Será que nós estamos atraindo os não religiosos com a nossa pregação? Qual é o tipo de pessoa que nós estamos alcançando ou queremos alcançar? Você se identifica com Jesus Cristo? Em que lado eu e você queremos estar? Que a sua oração, que a minha oração seja: Senhor, eu quero estar do teu lado. Eu sei que só tem um caminho para estar do teu lado. Não é pelos meus próprios esforços, não é pelos meus méritos. É pela humilhação, é pelo reconhecimento dos meus pecados, é pela confissão, é pelo quebrantamento do meu coração. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Eu oro para que teu Espírito Santo continue a trabalhar em cada coração, a alcançar aqueles que estão ouvindo esta mensagem, a alcançar pessoas de todos os tipos, de todas as condições sociais, culturais. Ó Pai, nós te suplicamos em nome de Jesus, para que haja, Deus, uma atuação poderosa do teu Espírito Santo em nossos corações, nos transformando, para que sejamos aceitos por ti e não pelo que merecemos, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, porque sabemos que não somos superiores. Que este Evangelho verdadeiro esteja em nossas bocas e em nossos corações, seja visível em nossa vida como igreja, em nossas atitudes e pregação. Oramos, ó Pai, para que assim seja, em nome de Jesus, e que o Senhor continue a transformar os corações ao longo dessa semana. Amém, Pai. Diga aí amém. Se você é novo por aqui, queremos te conhecer. Entre em contato conosco, envie uma mensagem em nosso site. Eu quero convidá-lo a fazer parte ou a conhecer um dos pequenos grupos multiplicadores online que acontecem todas as semanas. Se você ficou instigado, inspirado, desejoso de conhecer mais desta palavra, desse verdadeiro Evangelho, nós continuaremos a refletir sobre esta mensagem nos pequenos grupos multiplicadores dessa semana. Entre no nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg, envie um WhatsApp para um dos números que está listado lá. Participe com a gente, fale: eu quero participar de um PGM. Tivemos ontem, sábado, um grande encontro de pequenos grupos multiplicadores, foi uma bênção, um tempo inspirador. Você é meu convidado para participar dos próximos. Todo mês nós faremos um encontrão online de todos os PGMs. Toda semana, cada PGM tem a sua própria reunião. Que você continue a crescer na graça e no amor do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Olá, amados irmãos da Igreja Batista Paulistana. Aqui quem fala é o Shahid, seu enviado. E em nome da minha família, Shahid, Prisca, Malaika e Malala,
Estou gravando esse vídeo para parabenizar a igreja pelos seus 92 anos de rica história e serviço a Deus e ao próximo. Eu fico aqui pensando em todas as pessoas que ao longo desses 92 anos passaram pela igreja e assim como eu tiveram suas vidas impactadas e transformadas. E fico também pensando naquelas pessoas que ainda virão e o que Deus pode fazer, o que Deus tem feito, o que Deus já fez e o que Deus pode fazer através da igreja, através de você, através de mim, através de nós. A minha oração, meus amados irmãos, nesse momento de celebração, é que a tua história tenha começo, mas não tenha fim. Que o teu fim seja a glória daquele que tudo começou. Que te orgulhes do passado sem temer o futuro. Que a esperança no porvir te inspire nos anos por vir. Que te lembres da tua idade sem te esqueceres da tua identidade. Paulistana, batista e, acima de tudo, igreja. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui conectado com a gente até esse momento final, né? E eu louvo o nome do Senhor porque estamos juntos. Eu tenho algumas informações, algumas comunicações importantes para você, então não desconecte, não saia daí. Eu quero primeiro avisar que a nossa festa da colheita, né, que seria realizada no dia 22 de agosto, será adiada, tá certo? Então nós comunicaremos a nova data, né? Nós precisamos adiar essa festa, né? E nós iremos comunicar nas redes sociais a nova data o quanto antes. Enquanto isso, você pode continuar fazendo as suas encomendas, né, da festa da colheita. Então, o kit feijoada para 2 pessoas, o kit italianinho com 2 panquecas a escolher, ou de carne ou de ricota com espinafre, os doces gourmet, a mousse de chocolate. Você pode continuar aí encomendando pelo WhatsApp da igreja, está aparecendo aí na sua tela, e você faz a sua oferta, né, via PagSeguro online, com segurança, tá certo? Então, participe aí da nossa grande festa da colheita, continue a fazer as suas encomendas, mas apenas lembro e faço a ressalva de que não será neste próximo sábado, dia 22, nós adiaremos, faremos um pouquinho depois e confirmaremos a data o quanto antes para vocês. Também quero agradecer a todos os que doaram para as cestas básicas, né? Nesse último final de semana tivemos a graça de entregar alimentos. Foram aí 30 cestas básicas que foram entregues para o programa Viver da Junta de Missões Nacionais, um programa que busca a recuperação e a prevenção ao uso de drogas no centro da cidade de São Paulo. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de socorrer vidas, de abençoar vidas, de agir com compaixão e graça. Obrigado a você que ofertou e que doou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos com um programa social de atendimento psicológico, né? E se você conhece alguém que necessita de um acompanhamento, você pode entrar em contato com a nossa igreja. Serão sessões pré-agendadas com foco na necessidade pontual desta pessoa. Então você pode indicar alguém, você pode entrar em contato no WhatsApp da igreja, que apareceu aí na sua tela, e agendar uma triagem. Se você deseja participar da obra missionária, não apenas orando ou ofertando, você também pode participar doando roupas, objetos, sapatos, brinquedos que estejam em bom estado para o nosso bazar missionário. Louvamos o nome do Senhor Jesus pelo último bazar que foi uma bênção, e faremos um novo bazar que tem como propósito levantarmos recursos, mas abençoarmos também a comunidade ao nosso entorno. Obrigado a todos os que doaram. Continuem a separar as suas peças para a doação,
porque certamente abençoará muitas vidas. E eu agradeço a você que tem cooperado financeiramente e fielmente. Obrigado pela sua oferta. Obrigado pela entrega do seu dízimo e da sua oferta mensal, regular. Obrigado a todos vocês que têm cooperado com o avanço do Reino de Deus através desta obra. Iniciamos agora uma nova campanha para a comunicação online nos nossos cultos presenciais e compraremos novos equipamentos para a transmissão online, para as transmissões ao vivo dos cultos quando nós retornarmos aos cultos presenciais. E esses equipamentos são muito caros, né? Os equipamentos que nós estamos usando aqui são emprestados e depois é feita toda uma edição. Mas quando nós retornarmos aos cultos dominicais ao vivo, nós queremos transmitir com alta qualidade em HD, High Definition. Por isso lançamos uma nova campanha. Se você quiser ofertar para este projeto, oferte, faça uma doação pontual e mande esse comprovante para tesouraria@ibpaulistana.com.br, ou também participe da nossa festa da colheita, porque todas as ofertas recebidas com a festa da colheita serão revertidas em avanços aqui da estrutura da igreja para comunicarmos o Evangelho, a reforma do teto e a compra de novos equipamentos. Então, continue a cooperar e participe dessa atividade especial da nossa igreja. Eu quero dizer uma mensagem especial de parabéns aos nossos aniversariantes desta semana. No dia 16 de agosto faz aniversário a Ana Thaís Ventura dos Santos. Parabéns para você. No dia 17 de agosto faz aniversário a Mari Morichita. Parabéns para você, querida irmã Mari. No dia 18 faz aniversário os gêmeos Nelson e Sônia Leme Star. Parabéns a vocês. E no dia 19 de agosto faz aniversário a filha dos nossos missionários, né, Shahid e Prisca. Que Deus abençoe, né, esta querida. E vamos continuar orando pela obra missionária para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Então ore aí comigo nesta hora. Vamos agradecer a Deus por mais um culto online, pela comunhão da igreja. Pai, obrigado pela tua presença e porque o Senhor está entre nós. Oramos para que o Senhor continue fortalecendo a igreja, trazendo saúde, trazendo provisão, trazendo cuidado aos teus filhos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que continuem a orar pela recuperação dos membros da nossa igreja que estão enfermos. Tivemos alguns que contraíram o Covid e já foram recuperados, outros que estão agora em recuperação de Covid, e essas informações são sempre trocadas nos nossos grupos de oração e no culto de oração toda quarta-feira ao vivo pelo Facebook da igreja. Também peço aos irmãos que continuem a orar pela querida irmã Ana Estopiglia, que prossegue em recuperação depois de um problema cardíaco. Que Deus abençoe a todos e um abraço virtual aí a todos. Mandem um abraço para todos os que estão aí no seu bate-papo e a gente se vê nas nossas programações ao longo dessa próxima semana. Um grande abraço. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Aleluia! Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
seu